Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. São Paulo vem em um momento muito difícil, mesmo com vitória em cima do Juventude, enfrenta uma crise gigantesca, foi só 1-0, né? O jogo poderia ter sido 3, 4, 5 para o São Paulo, mas foi um placar muito pequeno pelo que aconteceu na partida, e o São Paulo vive uma turbulência muito grande com vaias do Roger Machado no começo, no meio, no final do jogo, torcida vaiando o Roger Machado, xingando o Rui Costa. Bom, vamos abordar tudo aqui nesse vídeo, recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá sem enrolação, vamos direto ao vídeo. Acontece que, para começar, tem uma situação muito interessante também, né? Uma conversa que o São Paulo precisa de uma repaginada, precisa de uma renovação, não tem mais jeito. Tem jogadores que eu acho competentes, sim, mas já fazem muito tempo que estão no São Paulo. Nós estamos ligados a esses jogadores há muito tempo. E eu falo de Calleri, Luciano, Lucas Moura, talvez, os principais. Arboleda, mesmo se tivesse jogando, estaria, mesmo se não tivesse feito o que fez, tivesse acontecendo, digamos que não aconteceu nada com o Arboleda, digamos que ele tivesse jogando aí com o Alan Franco, com o Tolói ou com o Sabino, também acho que seria o momento de ir embora. São Paulo precisa de uma repaginada. Por mais que você pegue individualmente, por mais que a gente saiba que o Alan Franco é um bom zagueiro, que o Arboleda é um bom zagueiro individualmente falando, acho que encerrou o ciclo. Calleri, Luciano. Calleri é um excelente cabeceador, foi um cara que sempre defendeu o São Paulo. O Luciano, ídolo para muitos, eu acho que encerrou o ciclo. Lucas Moura, que eu sempre defendi, sempre gostei, jogou em 2023. Nós estamos indo pro meio de 2026, o cara continua machucado para ir pra final de 2026, porque vai ter a Copa. Então o São Paulo precisa se livrar desses caras. Tem uma conversa muito interessante. Pega o Flamengo e o Palmeiras, times completamente vitoriosos, se livrou de jogadores, e não eram só jogadores velhos, não. Se livrou de jogadores novos. Dudu, Rony, Rafael Veiga, o Everton goleiro, Marcos Rocha, Zé Rafael. Teve jogadores ali muito importantes que entraram, que foram vendidos, como o Hendrick, Estevão. Tô falando nos últimos anos aí de muitas vitórias do Palmeiras, por exemplo, mas ele encerrou ciclos com muitos jogadores. São Paulo tá precisando disso. Essa partida contra o Juventude mostra que o São Paulo precisa encerrar ciclos e começar ciclos novos. Olha esse Arthur. O Arthur, ele é o Pelé? Não é, mas olha como ele chegou jogando muito. Olha como fez bem pro Arthur vir pro São Paulo e como fez bem pro São Paulo o Arthur vir. Então é uma repaginada, é uma renovada. Não tô falando que o Calleri é o pior centroavante do mundo e que o Luciano ele é horroroso. Não tô falando isso, mas já deu. Esses caras estão há muito tempo no São Paulo e estão indo para renovações cada vez maiores, cada vez mais agressivas. O Calleri, gente, eu tô chutando aqui algo em torno de... O São Paulo está para renovar com o Calleri, o que eu não acho interessante, tá? Não acho interessante. O São Paulo tá para renovar com o Calleri, acho que até mais 3 anos, 2, 3 anos, e o salário vai para quase 2 milhões de reais. A pedida ali é alta, não vai ser nada baratinho. Então eu acho que é difícil mensurar futebol. Mas o cara joga muito, o cara já jogou muito, você é ingrato. Não é isso. Mas eu acho que o São Paulo precisava de uma grande renovada, porque esses caras já viveram muitos momentos ruins no São Paulo. Viveram bons momentos, mas já viveram momentos muito ruins. Então eu era a favor, sim. Eu sou a favor, sim, de uma repaginada. São Paulo contra o Juventude fez uma partida muito estranha, né? Uma partida muito... É uma partida que revolta pelo momento emergente, pelo momento ruim que nós vivemos. Porque se o São Paulo tivesse acabado de ganhar um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, seria normal essa partida contra o Juventude. Mas não ganha nada há muito tempo, né? Não ganha os títulos de grande expressão. Quando vem uma partida dessa do Juventude que o time produziu bem, mas perde por falta de técnica, falta de atenção, desleixo, pênalti perdido, revolta.
Revolta. O São Paulo poderia ter feito muitos gols no Juventude. O jogo poderia ter sido 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Foram 2 bolas na trave. Esse gol perdido desse Cauli. Esse Cauli, que eu sempre... Nossa, é verdade. Eu tinha até esquecido do Cauli. Eu acho que eu me enganei com esse cara, viu? Eu falei que esse cara era muito bom jogador. Esse cara não serve. Esse cara não serve pra jogar no São Paulo. Esse gol que ele perdeu, isso é inaceitável. Isso é inadmissível. E nós até poderíamos criticar o Roger Machado porque ele mudou o formato, né? Sem o Ferreirinha, ele joga com o Luca. Ele coloca o Cauli, que é um cara que não é um cara tanto de 1 para 1, que é um cara, né, na teoria mais técnico. Ele coloca o Cauli de ponta esquerda, que não é um cara de 1 para 1, não tem as mesmas características do Ferreirinha, do Luca, de velocista, de partir para cima. Mas assim, o Roger ele nem errou, porque a bola chegou pro Cauli. O Caleri dá uma casquelinha lá e a bola chega pro Cauli e ele perde um gol feito, inexplicável. Caleri perdeu gol horroroso de novo, perdeu pênalti. Arthur deu 2 bolas na trave, Cauli perdeu gol feito. Então é uma partida que revolta. E esse Cauli devolve esse cara. Eu falei que esse cara era bom, devolve esse cara. Põe alguém da base, deixa o Luca, deixa o TT. Ele não vai jogar de ponta, ele vai voltar a jogar de meia. Põe o Pedrinho Ferreira. Sabe, inacreditável. Inacreditável esse cara. Inacreditável o que esse cara tá fazendo. Eu falei que esse cara era bom de bola, a impressão é que ele era bom de bola, mas o gol que ele perdeu contra o Juventude, no Morumbi, no momento que o São Paulo vive, tchau. Tchau. E eu também daria uma grande repaginada em relação ao Luciano Caleri. É tão estranho, né? Que o Roger... Há quanto tempo nós pedimos, né, pra tirar esse Luciano do time? Tira o Luciano. Contra o Juventude, o Roger mexeu errado. Ele mexe errado, ele tira o Luciano e não tira o Caleri. Nesse jogo contra o Juventude era pra ele ter tirado o Caleri e não o Luciano. O Luciano, ele tava um dos melhores do São Paulo na partida. É tão maluco, é tão louco a nossa vida, né? É tudo tão estranho que a gente sempre pediu pra tirar o Luciano e no jogo que não era pra ter tirado, ele sai. Aí o Roger veio falar que era um controle de carga, que o Luciano ia sentir. Não acredito, tá? Pra mim é oportunismo. Se ele não tira o Luciano e tira o Caleri, ele fala, e as críticas vêm em cima por conta do Caleri ou de qualquer outro jogador, ele fala que ele tava poupando o físico. Então os técnicos podem falar qualquer coisa. Igual quando um jogador não viaja pra algum jogo de forma inexplicável, você fala, cadê o fulano? Não, o fulano não tava bem fisicamente. É só mentira, tá? Isso, eu não acredito em uma palavra. Não, eu tirei o Luciano ali porque ele tava machucado. Ele podia tirar qualquer um e falar isso. Como a gente já viu os técnicos usarem de argumento, usarem de desculpa, esse tipo de coisa. Então eu não acredito em nada disso, tá? Mas está muito estranho. Está muito estranho. Nós precisamos de uma... Precisa de uma mudança. Precisa de uma mudança. É difícil, gente. É difícil, mas precisa de uma mudança gigantesca no São Paulo agora. Tem problema dessa gestão, já vou falar disso, o problema do Roger, mas os jogadores também, eu tô meio de saco cheio dessa galera. Tem coisa pra criticar, tem coisa pra elogiar, mas eu tô um pouco de saco cheio desse elenco. Eu acho que... E é uma questão muito de contexto. Eu acho que já deu. A palavra é já deu. Já deu pra muitos jogadores, principalmente esses principais aí do time de São Paulo. Eu acho que já deu. Já tá forçando a barra. Eu trocaria esses principais aí. Acho que Lucas pode ir para os Estados Unidos, Luciano chega, Caleri chega, Arboleda já era, talvez um Alan Franco. E assim, eu sei que esses caras, eles são bons jogadores, só que eu acho que já deu. Dá para enaltecer esses caras, mas também dá para criticar bastante. Dá pra elogiar bastante, mas também dá pra criticar bastante. Eu acho que já deu. O vínculo tem que ser encerrado em alguns momentos. Roger Machado, nem acho que é o maior culpado. Também não acredito no trabalho a longo prazo. Acho que contra o Juventude a culpa não foi dele. A culpa foi muito maior dos jogadores, que também tem que ter vergonha na cara. Mas assim, não queria o Roger, não acho que ele vai ser um bom técnico a médio e longo prazo. Acho injusto o que estão fazendo com ele aí, mas o timing, né, o momento que ele veio foi muito errado. Então assim, e nós já sabemos que isso não vai ter como reverter isso. Então precisa demitir.
Precisa demitir o quanto antes. Precisa demitir porque já era. A gente já sabe que ele tá demitido, né? Eles só estão vendo como vão fazer da melhor forma possível. Esse covarde desse Rui Costa, né? Eles só estão vendo como é que vão fazer da melhor forma possível porque o Roger Machado já está demitido. Eu acho que ele cai essa semana. Mas eu nem acho que ele seja o maior culpado nesse momento, embora eu concordo que ele não é técnico pro São Paulo. Não era pra ter vindo, não se justifica. Eu acho que a análise está sendo feita de forma injusta em cima do Roger Machado, porque ele tem um mês aí, né? Um pouquinho mais de um mês no São Paulo. Só que também não se justifica. Eu entendo a torcida, né, nós aí, a torcida não aceitar ele por conta de como ele veio, no momento em que ele veio, contratado por quem ele foi contratado. Então, mas quem tem que ser muito mais responsabilizado é esse Rui Costa. Esse cara precisa ser banido, esse cara ele precisa ser expulso do São Paulo. Ele precisa sair agora do São Paulo, esse Rui Costa. Esse cara é o pior tipo de gente. Esse cara, ele é o resquício que fica da gestão Casares, Belmonte. Ele é o resquício que ficou tomando decisões, mandando no São Paulo ao bel prazer, fazendo o que ele quer. Esse cara, ele precisa ser expurgado do São Paulo. Ele precisa ser banido. Ele precisa ser... Esse cara, ele precisa servir de exemplo pra gente, assim, nunca mais ter carta branca no São Paulo pra fazer o que ele quiser no São Paulo. E o Harry Macis, o Baby lá foi cobrar e tá certo, e cobrar a expulsão desse Rui Costa. O Harry Macis, muito fácil, né? Eu sou presidente, mas eu não mando no futebol. Eu deleguei pra mandar no futebol. O financeiro não é comigo, é com o fulano de tal. A base é com o outro. Muito fácil ser presidente assim, né? Eu não aceito. Você é presidente ou não é? Ou é o Rui Costa que é o presidente de São Paulo? Você tá de sacanagem? Que palhaçada é essa? Então demite esse cara agora, tira esse Rui Costa aí agora e ele tem que ser banido do São Paulo Futebol Clube. Esse Rui Costa precisa ser banido, ele precisa ser expulso. Demitam esse cara agora. Agora. E tem o Leonardo aí. Tenta trazer o Leonardo, o Marcos Braz, mas o Leonardo seria um nome interessantíssimo. Esse cara, ele teve um projeto muito bacana no Milan. Não era o Milan que a gente conhecia de fortuna, não. Ele tem um projeto muito bacana, teve um projeto muito bacana no Paris. Ele é um baita executivo de futebol, um baita de um diretor. Tem tudo a ver o São Paulo com o Leonardo. Isso é um nome muito grande. Quer fazer um novo projeto? Já trouxe o Júlio Batista pra base? Quer fazer um novo projeto? Tenta trazer o Leonardo de volta. Agora como um executivo, como um manager. Fala, Leonardo, porque assim, vão falar, te digo, mas o Leonardo, ele não é trouxa, ele não vai vir pra essa bagunça, pra essa gentalha, essa gente inútil, incompetente. Também acho. Então tenta falar, Leonardo, nós estamos tentando arrumar a casa, estamos tentando colocar os pingos nos is. E aí, o que você acha do projeto assim, assado? Tem que trazer um cara que vai mandar no time, um cara de pulso firme, um cara ético, um cara profissional. Precisa, não dá mais. Nós já chegamos no fundo do poço. Agora a culpa já virou de todo mundo. Virou do elenco, virou do técnico. Já não tem mais técnico pro São Paulo. Nada se sustenta. Nada mais sustenta. Nós chegamos na crise máxima, na bagunça máxima, na falta de norte máxima. Eu queria o Crespo fora, eu acho que o Crespo é um técnico fraco também, mas o timing foi errado da demissão. Teria que ter mandado ele embora quando ele jogou no lixo aquela Copa do Brasil. Pra mim ele quis ser eliminado da Copa do Brasil. Depois tirou o Danielzinho do meio de campo que ele tinha montado, tirou o Danielzinho contra o Palmeiras e foi eliminado. Tiveram várias oportunidades para demitir o Crespo. Técnico fraco para mim também. É que fazem tudo de forma errada, equivocada. Aí traz esse Roger, aí renova com um jogador velho. Por que não trouxe esse Arthur antes? Cadê o scout do São Paulo? Cadê quem tá analisando? Teve que o Roger Machado falar do Arthur, ninguém tava vendo o Arthur. E ó, eu vou falar uma coisa, hein? De fevereiro pra cá, eu não sei o que seria do São Paulo se não fosse esse Arthur.
Quem cria todas as jogadas, quem dá todo o volume de jogo é o Arthur, ali pela ponta direita. O que seria do São Paulo se não fosse a chegada desse Arthur? Que foi uma indicação do Roger Machado que não era nem pra ter vindo. Cara, é inacreditável. Então precisa de um cara igual um Leonardo, um diretor aí, pra ser diretor de futebol, pra ser diretor, pra comandar o futebol do São Paulo. Precisa de um cara desse, gabaritado, capaz, profissional, que ame o clube. Vamos tentar arriscar de novo no amor, né? Vamos tentar arriscar de novo em caras que vêm pra resgatar o São Paulo, como o Muricy já voltou como técnico várias vezes, como o Hernanes veio pra salvar do rebaixamento, como o Lugano voltou pra ajudar, Luiz Fabiano. Vamos jogar, tentar jogar agora no Leonardo. Nós sempre jogamos o Lucas veio para ajudar. Nós tivemos sempre jogadores, né? Miranda voltou para ajudar. Rogério tenta fazer mais do que ele. Para mim, o Rogério ele é fraco como técnico, mas ele tenta. O Rogério, quando se trata de São Paulo, ele coloca o coração na boca, ele coloca toda a emoção, o sentimento dele, o amor dele. Ele mistura as coisas porque é o São Paulo. A gente, quando tava precisando de técnico, joga em cima do Rogério Ceni. Quando tava precisando de jogador, joga em cima do Hernanes, do Kaká, do Lucas, de todos esses caras que foram ídolos. Lugano, Luiz Fabiano. Agora que é a política, é a administração, é a gestão, vamos tentar jogar na mão do Leonardo. Vamos tentar apelar para um ídolo, para uma pessoa grande que tem ali o seu nome, a sua figura, pelo menos de forma afetiva atrelada ao clube. Vamos tentar jogar no Leonardo, porque da mesma forma que o Roger Machado trouxe o Arthur e foi muito benéfico pro São Paulo a vinda desse Arthur, que é um baita jogador, que é um cara que tá ajudando muito, que tá jogando muito bem, o Leonardo com um estalo de dedo pode trazer jogadores da Europa. Pode trazer jogadores profissionais, né? Acho que profissionais, mas mais jogadores da Europa. Ele conhece os caras. Quando você tem um cara do nível do Leonardo, que fez um nome internacional, europeu, mundial, né? Quando você tem um Leonardo que fez uma carreira lá fora, que tem um nome forte mundialmente falando no mundo do futebol, ele pode trazer jogadores de outro nível. Um jogador que não viria para o São Paulo com o Leonardo lá falando, Leonardo, pode vir que aqui eu tô garantindo, aqui eu que tô pavimentando, aqui o ambiente é meu. Com o Leonardo é mais fácil você trazer jogadores bons, de maior expressão, jogador de Europa, que nunca viria, mas com o Leonardo pode vir. Então o São Paulo precisa tentar isso agora, precisa demitir esse cara agora, esse Rui Costa ontem, e trazer um Leonardo para começar a comandar o futebol, para deixar mais sério, para deixar melhor. Não é possível. Esse é o nosso. Já chegamos no fundo do poço. É o último apelo. É o último apelo, porque virou uma bagunça gigantesca. O Roger, pra mim, não é técnico pro São Paulo, mas tá assumindo muito mais culpa do que deveria, porque um covarde contratou ele, um canalha contratou ele. Um cara que deveria ser banido do São Paulo, além de ser demitido, banido do clube. O elenco a gente não sabe mais ler se é bom ou se é ruim, se funciona, se não funciona. A gente sabe que tem as limitações, mas a gente sabe que também não é horroroso. Só que virou um desequilíbrio muito grande. Então, pra mim, agora, o Leonardo seria o nome. Teria que fazer um grande apelo pro Leonardo vir, um grande projeto pro Leonardo vir, pra ver se profissionaliza, pra ver se melhora o departamento de futebol de São Paulo que a gente precisa resgatar pra ontem. Mas e aí? Comenta aí o que você acha de tudo isso. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.